Shalom! Aqui é o pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo no canal da CMB no Brasil, Congregação Messiânica no Brasil. Mas antes de irmos ao assunto de hoje, eu gostaria de convidá-lo a assistir aos nossos vídeos, a curtir os nossos vídeos, compartilhar, deixar aquele joinha, o like, e nos ajude nesse projeto da CMB no Brasil, no YouTube, em relação a essas verdades que vamos deixar aqui à disposição. Nos nossos últimos vídeos, nós falamos a respeito das solenidades de Yahvé, as festas anuais, que são celebradas em duas fases, as festas da primavera e as festas de outono. Nós falamos sobre as festas da primavera, que é a Páscoa, os pães ázimos, as primícias e o dia do Pentecoste. E a partir de agora, nós vamos falar sobre a festa das trombetas, vamos falar sobre o dia do perdão, vamos falar também sobre a festa dos tabernáculos e o grande oitavo dia. Hoje, especificamente, falaremos sobre a festa das trombetas e todo o significado dessa festa para os dias atuais, para o chamada da nova aliança, né? Então, o período que nós vivemos em Yeshua HaMashiach, muitas pessoas o classificam como tempos da nova aliança. E há um significado muito grande desta solenidade para os tempos atuais. Contrariando ao que muitas pessoas dizem, as solenidades de Yahvé, as Moedim do Eterno, elas não foram abolidas, pelo contrário, elas têm um significado profético, um significado simbólico e espiritual para os nossos dias. E nós vamos falar um pouquinho a respeito delas. Essa festa em especial, ela está registrada em Levítico capítulo 23, do versículo 23 ao 25, e também em Números 29, do versículo 1 ao versículo 6. Então a festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, também marca a entrada de um ano novo, né? O ano novo civil, que é diferente do ano novo religioso. O ano novo religioso ele começa a partir do mês de Aviv, que é o mês de Pessa, o mês da Páscoa judaica. Ali nós temos o início de um ano religioso, né? E por meio do ano, por volta do mês de setembro, nós temos aí a data do Rosh Hashanah, da festa das trombetas, que também marca o ano novo judaico, o ano novo civil, ok? Então a festa das trombetas também marca a entrada de um novo ano. Mas vamos falar dessa festa no sentido espiritual e profético para os nossos dias. Então eu gostaria de ler com vocês o versículo 24 do capítulo 23 de Levítico, que diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao primeiro do mês, ou seja, no primeiro dia do 7º mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Então é uma solenidade, é um feriado anual, onde é comemorado ao som de trombetas. Para os nossos dias, alguns dizem, como já ventilei anteriormente, as pessoas dizem que não há mais propósito dessa festa para os nossos dias. Veja que isso é um engano gigantesco. E aqui nós vamos citar algumas passagens do chamado Novo Testamento, da Brit Hadashah, que falam, trazem para a nossa realidade em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, o motivo pelo qual essa festa ainda está em vigor. Na chamada Nova Aliança, em Yeshua HaMashiach, esse mandamento traz consigo novidades no que diz respeito ao seu significado profético. Então, essa festa sendo celebrada hoje, ela fala do quê? O que ecoa
quando eu comemoro essa festa hoje? Segundo as Escrituras, o que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, fala sobre isso hoje? Qual é a revelação para nós? Então, as trombetas anunciam o quê? A vinda do Messias. Então, se eu creio na vinda do Messias, eu preciso observar a festa das trombetas, porque as trombetas anunciam o quê? A vinda do Messias. As trombetas anunciam a ressurreição dos mortos. Olha só. Então, se eu creio na ressurreição dos mortos, que na vinda do Mashiach, na vinda de Yeshua, os mortos vão ressuscitar, então as trombetas revelam isso, porque será o som da trombeta que os mortos ressuscitarão. As trombetas anunciam a transformação dos vivos. Então, se eu não estiver dormindo no pó da terra na vinda do Mashiach, se eu estiver vivo, então vou ser transformado. E isso após o toque da trombeta. As trombetas anunciam o início de um reino que não passará a outro reino. Então, se eu creio que o Mashiach vem para estabelecer o seu reino e o seu reino não passará a outro reino, as trombetas revelam isso. As trombetas anunciam o juízo do Eterno sobre este mundo e contra os homens ímpios. Então, olha quantas coisas a festa das trombetas anuncia. E todos esses fatos que nós colocamos aqui são revelados na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo, no Rabino Shaul, como coisas que ainda vão acontecer. Então, a festa das trombetas, ela traz consigo essa concepção profética, traz consigo essa realidade profética. Quando eu celebro a festa das trombetas, o que eu estou fazendo? Estou comemorando algo que pela fé, que é o que nos dá certeza, que é a fé, a confiança, que vai acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Então, por esse motivo, não há como dizer que essa solenidade foi abolida ou que não há mais significado para os nossos dias. Celebrar essa festa é celebrar a vinda do Messias, é celebrar a ressurreição dos mortos, é celebrar a transformação dos vivos, é celebrar a vitória sobre a morte, é celebrar o estabelecimento de um reino que não passará a outro reino. Então veja bem que quando a festa foi estabelecida, em seu tempo de época, tinha o seu propósito, mas o Eterno nos revela algo muito maior através do Mashiach, através de Yeshua, quando traz um significado tão profundo para essa festa, quando nos revela que ao som da trombeta o Mashiach virá, ao som da trombeta os mortos ressuscitarão, ao som da trombeta ou após o sonido do shofar, seremos transformados num piscar de olhos, e a partir de então será estabelecido um novo reino. Também marca a vitória sobre a morte. Olha só, gente, a gente precisa enfatizar que essa celebração, ela tem um sentido muito mais profundo, espiritual e profético para o nosso tempo. Se tinha significado no passado, tem muito mais significado agora, no Mashiach. Então, é um equívoco dizer que as solenidades de Yahvé foram abolidas, tendo em vista o fato de termos tanto significado profético e simbólico e espiritual contido nessas celebrações. E outra, essas festas, elas marcam o ajuntamento que o Eterno marcou, ou seja, o Eterno marca datas específicas para nós nos reunirmos, e precisamos respeitar isso. Olha, vamos aos textos. Vamos aos textos da Bíblia. Você tem uma Bíblia? Acompanha comigo. Nós vamos ler em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, Rabino Shaul, ele escreveu a comunidade messiânica que estava em Tessalônica. Então essa primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos ler?
Olha a revelação, olha a revelação. Porque o mesmo Messias descerá do céu com alarido e com voz forte de um dos anjos principais. E os que morreram em Yeshua HaMashiach ressuscitarão primeiro. Então, ao som da trombeta, com trombeta de Deus, está no texto, a voz do arcanjo, né, de um anjo forte, ou dos anjos principais, como diz outras versões da Bíblia, e com a trombeta, com o chofar do Eterno. E os que morreram em Yeshua HaMashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar com o Mashiach nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz assim, a respeito desse texto aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Yeshua HaMashiach morreu e ressuscitou, assim também os que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só que coisa maravilhosa. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17, o que percebemos é que o apóstolo, ele revela que na vinda do Mashiach, ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Então, é uma revelação baseada em quê? De onde tirou-se a inspiração para falar ou para conectar a vinda do Mashiach, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, à trombeta? De onde sai a inspiração? Por que tem que envolver a trombeta nisso? De onde o apóstolo Paulo ouviu falar em trombeta? Se não for a respeito de uma festa ou em relação a uma festa que ele já comemorava todos os anos e viu a conexão dela com os fatos futuros? Há mais revelações sobre essa solenidade aqui na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento. Então, quando lemos 1 aos Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 57, o texto bíblico diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Olha só, ante a última trombeta seremos transformados e os mortos ressuscitarão. Ou pela ordem, né, bíblica, os mortos ressuscitarão e nós, os que estiverem vivos, serão transformados. Então ele coloca aqui a relação também da ressurreição e da transformação dos vivos. Ele relaciona com o tocar da trombeta, do chofar. Porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão. Então os mortos ressuscitarão após o toque do chofar. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá. Mas graças ao Eterno que nos dá vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Veja bem,
Só para não deixar aqui nenhum ponto solto, quando fala que a força do pecado é a lei, né, para aqueles que gostam de distorcer as escrituras, torcer, né, para a sua própria perdição, e isso não é o que estou dizendo, é o texto bíblico que diz que aquele que torce as escrituras torce para a sua própria perdição. A força do pecado é a lei? Sim, porque a lei aponta o pecado. Quando a lei diz que determinada ação, determinada atitude é pecado, então o que aponta o pecado é a Torá, é a lei. Por isso que o pecado ganha força. O pecado ganha força quando a lei o aponta. Sem lei não há pecado, porque o que aponta o pecado é a lei. Por isso o apóstolo ele deixa isso muito claro. Mas graças ao Eterno que nos dá vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, como vimos, há uma relação entre as trombetas e os fatos futuros. Então aquela festa que vinha sendo comemorada todos os anos, ela ganha muito mais força, muito mais significado agora. E nós que somos gentios enxertados na boa oliveira, que é Israel, temos que aprender com Israel o significado profético dessa festa por meio de Yeshua HaMashiach, porque é Yeshua HaMashiach que me enxerta na oliveira. Por meio dele, eu sou enxertado na oliveira e aprendo com a nação que trouxe esse conhecimento para o resto do mundo. Porque o detentor da Torá sempre foi o povo judeu. Nós, gentios que estávamos afastados do eterno e do conhecimento, por meio dessa nação e em Yeshua HaMashiach, passamos a ter conhecimento. Ou seja, nós que estávamos longe, agora estamos perto, porque o Mashiach, ele tirou a parede de separação entre os gentios e os judeus, fazendo um povo só. Ok? Um povo que o aguarda para a redenção. Então, como vimos, o apóstolo Paulo traz algumas revelações futuras. Ele fala de forma categórica e bem clara de como as coisas acontecerão. Mas o que fica claro é que todos esses acontecimentos se fazem ou passam a acontecer a partir do toque da trombeta. E de onde vem essa teoria de trombeta? De onde vem? De onde o apóstolo tirou essa questão da trombeta? E por que a trombeta? Então, essa relação dos fatos futuros com a festa das trombetas ganha muito mais significado na chamada Nova Aliança, né? Então, o apóstolo Paulo, ele traz todo essas revelações sobre os fatos futuros, relacionando os acontecimentos com o toque das trombetas, baseado no mandamento do Eterno, que é o mandamento da celebração da festa das trombetas. Então, nós celebramos sim as trombetas, porque elas trazem consigo todo esse significado profético, né? Então, nós aguardamos o Messias para reinar com ele. E celebramos a festa das trombetas, tendo em vista todo o seu significado espiritual, simbólico e profético. Aos que se aplicam ao estudo da Torá, e quando eu falo Torá, eu falo tanto o Taná quanto a Brit Hadashah, que chamam-se de Novo Testamento e Velho Testamento e Novo Testamento. Não existe essa separação. É um livro só. O Taná e a Brit Hadashah é a Torá do Eterno, e essas palavras não são minhas. Eu estou usando as palavras de um judeu messiânico, que inclusive lançou uma Bíblia não tem muito tempo, que é David Stern. Então David Stern não faz diferenciação entre Velho Testamento e Novo Testamento, entre o Taná e a Brit Hadashah. É um livro só. E o Taná e a Brit Hadashah é a Torá do Eterno. Então, quando eu falo o estudo da Torá, é toda a Escritura. Então, no livro das Revelações, que é o Apocalipse, vemos que durante um tempo serão tocadas 7 trombetas. Então, o livro do Apocalipse, ou a Revelação,
revela para nós, traz para nós o conhecimento de que 7 trombetas serão tocadas dentro do período histórico. Essas trombetas marcam diversos acontecimentos que a história registra como fato, trazendo credibilidade à Torá do Eterno. Se você fizer uma midrash, a midrash é um estudo, é uma pesquisa, você entenderá melhor o assunto das 7 trombetas no Apocalipse. Inclusive, o Midrash revela algo sobre as trombetas em Mateus 24, do 7 ao 14. Nessa passagem das Escrituras, os discípulos, os Talmidim do Mashiach, perguntam para ele quais sinais seguiriam a sua vinda, quais sinais demonstrariam a brevidade do seu retorno, da sua volta, da sua vinda. E ele começou a colocar ali diversos acontecimentos. Esses acontecimentos, eles também ecoam como aviso, como um toque de trombeta. Inclusive, passamos por um período extremamente difícil, que foi com a pandemia do Covid-19, e algumas pessoas, alguns estudiosos, até chegam a dizer que o Covid é como uma trombeta, é como um aviso, é como um chamado à salvação e à redenção, à conversão ao Mashiach, Então, é nesse sentido que as trombetas ecoam, ok? Alguns falam sobre ser literal, o toque da trombeta, outros falam que é simbólico. Mas enfim, como estamos falando de um livro cheio de simbologias como o Apocalipse, mas eu não vou entrar no mérito do Apocalipse, nós vamos falar sobre escatologia em outro momento. Mas eu gostaria de dividir com vocês o que está em Apocalipse capítulo 11, porque é uma revelação bastante interessante. Em Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, nós temos uma revelação bastante interessante. Inclusive, é ao toque da 7ª trombeta. Eu vou ler com vocês, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu não estou usando uma Bíblia judaica hoje, eu estou usando a Bíblia comum Ferreira de Almeida, mas eu oriento você, até aconselho, que use sempre uma Bíblia judaica, porque as Bíblias judaicas, elas trazem os seus textos dentro de uma contextualização judaica. Eu não sei se você já ouviu falar em desjudaização das Escrituras, mas isso existe, tá? Então, uma vez que desjudaizaram as Escrituras, as pessoas pegam uma Bíblia e não conseguem ter a noção de que estão com uma literatura judaica nas mãos. Já quando você pega uma Bíblia judaica, não tem como você dizer que não está ali tendo em mãos uma literatura judaica, ok? Então, Apocalipse capítulo 11, verso 15 ao 19, diz assim, a partir do versículo 15: E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Messias, Yeshua, e ele reinará para todo sempre. Então, você veja que esse fato, ele acontece após o toque da 7ª trombeta. O 7º anjo toca a 7ª trombeta, ok? O 16, versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante do Eterno, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram ao Elohim, dizendo: Graças te damos, ó Eterno, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que has de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. Versículo 18: E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para serem julgados. Então chegou o tempo dos mortos serem julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista. A arca do seu concerto foi vista. No seu templo,
E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então, ao toque da sétima trombeta, vieram esses acontecimentos na revelação dada a João na ilha de Patmos. O que eu queria enfatizar com você aqui nesse texto? Veja que o texto fala sobre a implantação do reino, a vinda do Mashiach, a implantação do reino e o tempo de julgar os mortos, certo? É claro que tudo dentro de um espaço de tempo. Não vai ser assim da forma como o texto coloca. Haverá um espaço de tempo, haverá os 1000 anos de reinado do Messias, depois vem o julgamento. Mas veja bem, que aqui quando fala de julgar os mortos, e é tempo de julgamento, o versículo 19, ele revela que abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do Eterno foi vista, a arca do concerto, a arca da aliança foi vista. Aí eu pergunto para você, o que tinha dentro da arca da aliança? O que tinha lá? A arca da aliança foi construída, foi confeccionada especificamente para qual função? Guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Tinha lá também a arca de Arão, que floresceu, o bastão, né, de Arão, que floresceu, o cajado, e também o maná, uma porção do maná que foi derramado ali no deserto para a alimentação da nação judaica. Mas veja bem que quando fala de julgar os mortos, aparece a arca. O que eu entendo com isso? Eu entendo que para haver um julgamento é necessário que haja uma lei que aponte as transgressões, os crimes. Então, qual lei será tida como base para o julgamento? Ou seja, qual será a base para o julgamento? Qual é a lei? É os 10 mandamentos. Serão as leis do Eterno. Será a Torá. Então as leis estabelecidas pelo Eterno não são só para judeus, são leis universais. E o gentil que está sem Yeshua, ele vive a vida do jeito que ele quiser. É pagão, é mundano, é idólatra. Ele vive a vida do jeito que quiser. O gentil que não tem Yeshua, viva a sua vida do jeito que quiser. Agora o gentil que aceita Yeshua como seu Salvador, naturalmente ele precisa observar as leis do Eterno, porque ele é enxertado pelo Mashiach na oliveira para fazer parte desse povo. Isso é tão claro, e às vezes a gente fica até preocupado pelo fato das pessoas não conseguirem compreender isso. Então a graça do Mashiach me coloca no caminho, e as leis me fazem permanecer nele. Então, queridos, não tem como dizer que a festa do Eterno ou as celebrações do Eterno foram abolidas, porque elas têm aí uma conotação profética. Tem muitas pessoas também que falam sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, são teorias dentro de uma teologia, né, protestante. Mas o que eu queria dizer para você? Que aqueles que acreditam que na volta do Mashiach nós iremos para o céu, que nós iremos passar esse tempo lá no céu, ou que não passaremos pela grande tribulação, isso é um engano muito grande, mas é um engano novo, não é tão velho assim. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma teoria nova. Essa é uma teoria aí que deve ter aí pelo menos uns 200 anos, mais ou menos. Não é uma teoria tão velha assim. Existem teorias que são bem antigas, têm a sua base lá na filosofia grega, é coisa antiga mesmo. Agora essa não. Essa teoria ela surgiu por volta do ano 1830. Essa teoria, né, do pré-tribulacionismo, ou arrebatamento secreto, é uma doutrina que surgiu aí há mais ou menos uns 200 anos. A data é 1830. Quem trouxe essa doutrina à tona foi Margaret MacDonald. Então, se você quiser pesquisar sobre isso, Margaret MacDonald, 1830, e aí você tem
esse entendimento do pré-tribulacionismo ou arrebatamento secreto surgindo. Você tem aí o surgimento, tá? Então é uma teoria nova. Isso não existia na congregação messiânica, isso não existia entre os apóstolos, as escrituras não ensinam isso de arrebatamento secreto, pré-tribulacionismo, ou seja, os fiéis em Yeshua serão tirados da terra, não passarão pela tribulação. Isso é um engano, é um equívoco religioso, é um equívoco interpretativo e tem uma origem, tem um fundamento. E eu estou te dando aqui essa origem, esse fundamento, material de pesquisa. Estou te dando aí material de pesquisa, tá? Margaret MacDonald, Teoria do Pré-Tribulacionismo, Arrebatamento Secreto, 1830. É daí que surge essa doutrina. Se você crê nessa doutrina, agora você tem a fonte, ou seja, você sabe agora onde foi que ela surgiu, ok? Então, eu queria só acrescentar ainda que todo aquele que prega Jesus, fala em nome de Deus e despreza esses ensinamentos, precisa rever isso, tá? Porque o chamado evangélico ou protestante, na maioria deles, dizem que servem a Deus, que aceitam Jesus, né, como é mais conhecido popularmente, Jesus, nós falamos Yeshua, porque esse é o nome em hebraico, né, esse é o nome hebraico do Messias, mas dizer que serve ao Eterno, que aceitou o Mashiach, Yeshua, como Salvador e não observa nenhuma dessas leis, nenhum desses mandamentos, sobre o pretexto de estar debaixo da graça, precisa rever aquilo que está fazendo. Porque em Hebreus capítulo 5, versículo 9, aos Hebreus 5:9, está escrito lá: e ele, tendo sido consumado, passou a ser o motivo de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. 1 João capítulo 2, do verso 3, diz: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se eu digo que eu conheço o Eterno, sirvo o Eterno, e eu não guardo, não observo os seus mandamentos, o texto está dizendo que eu sou mentiroso. Então eu preciso rever isso aí, tá bom? Então fica aí a explicação sobre a festa das trombetas. Se você quiser saber mais a respeito do assunto, nos mande uma mensagem, aqui vai estar os nossos contatos, também o nosso e-mail, faça contato conosco, deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo que nós responderemos assim que possível. Não esqueça de deixar o seu like, se você não gostou do vídeo também, deixa lá o seu dislike, não tem problema. O importante é que você participe desse projeto, deixe aí o seu comentário, aquilo que você achou e até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Shalom, lehitraot.